Olá a todos, eu sou o Léo e bem-vindos ao canal Thermotots. A gente vai fazer um exercício sobre solubilidade de uma mistura binária. Bom, esse aqui é o enunciado do nosso exercício e ele fala assim: em um experimento, utilizando o aparato experimental mostrado na figura, foi feito um estudo da solubilidade de determinado sal a 30 graus Celsius e 1 atm de pressão. Preparou-se uma solução aquosa, 30% em sal, de massa total 17 gramas. Terminado o experimento, foram obtidas as curvas de dissolução, que ele chamou de Y1, e a curva de diluição, que ele chamou de Y2. E essas curvas foram retiradas de um gráfico temperatura versus tempo, onde a temperatura está em graus Celsius e o tempo em segundos. Considerando que a vazão de água da bureta automática era de 0,9 ml por minuto, calcule a solubilidade do sal em gramas por 100 gramas de água. Então vamos lá. Falando um pouco sobre como esse experimento foi feito, né? Ele dá essa figura. Então perceba que a gente pegou a nossa mistura, que é aquela lá de 30% em sal. A gente vai colocar aqui nessa parte F, que é justamente, na verdade nessa parte E aqui, ó, que é justamente o reator de mistura, certo? E nessa parte E, a gente vai adicionar a nossa mistura, vai entrar água aqui a partir de, por meio de gotejamento, através da nossa bureta automática, que é justamente essa parte F aqui. Essa parte H é onde a gente vai configurar direitinho a nossa bureta automática na vazão que a gente quer que o gotejamento aconteça, certo? Esse experimento está acontecendo em determinada temperatura, então a gente vai precisar de um banho termostatizado para a gente fixar essa temperatura, ok? E ao decorrer do experimento, a gente vai pegando esses dados, né, a partir do microcomputador aqui, certo? A temperatura de um reator de mistura vai ser captada pelo um sensor, nesse caso aqui, que ele disse aqui que é um sensor de temperatura PT100, ok? E é isso. Essa mistura também vai ser agitada e dessa forma a gente faz o experimento. Então, a gente viu lá, pelos dados que foi fornecidos para a gente da questão, que o banho termostatizado ele vai fixar a temperatura em 30 graus. A bureta automática foi configurada para a água entrar a 0,9 milímetros por minuto, ok? E quando acontecer a dissolução e depois a diluição por meio da bureta automática, a gente vai ter, né, o gráfico lá de dissolução e diluição e, consequentemente, as equações das curvas, beleza? Então, basicamente, é assim que a gente faz um experimento clássico, né, de solubilidade. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que fazer é calcular a massa dos constituintes. Ele fala que a massa total da mistura é de 17 gramas, onde 30% dessa massa total corresponde ao sal. Então, a massa do sal vai ser igual a 0,3 vezes 17 gramas, que vai ser igual a 5,1 gramas de sal, certo? A massa da água, que vai ser justamente os 70% restantes, né? Então, a gente faz esse balanço aí e vai dar 11,9 gramas de água. Então, a gente tem a massa de sal, que tem na mistura, né? A mistura inicial, antes do gotejamento, e a massa de água inicial
que a gente tem antes do gotejamento. Perceba que a bureta automática ela vai gotejar água, e apenas água, né? Então a massa de sal, essa massa de sal aqui que a gente calculou, vai ser a mesma sempre, né? Ao decorrer do experimento, porque a gente não está mexendo na composição de sal, só na composição de água, quando a gente está adicionando água à mistura, beleza? Então o segundo passo seria o cálculo do tempo de dissolução. Antes disso, vamos fazer uma análise aqui em um gráfico, um gráfico genérico aqui, para representar esse experimento. Ó. Ele deu para a gente duas equações, uma equação de y1 e uma equação de y2. Perceba que o coeficiente angular dessa primeira equação é um coeficiente angular positivo. Isso quer dizer que a primeira reta ela é para cima, né? Ela é com a temperatura e o tempo sempre vai aumentar, né? Mas a temperatura aqui vai estar aumentando. O coeficiente angular é positivo, beleza? Vai chegar um momento em que essa temperatura ela vai ficar constante, ou aproximadamente constante, e depois a temperatura vai baixar. Por que vai baixar? Porque o coeficiente angular que foi dado para a gente, ele é negativo, certo? Então isso quer dizer que a outra curva ela é descendo, né? A temperatura ela vai estar diminuindo. Ok, ele deu aqui as duas equações, que é justamente essa equação aqui que vai subindo, né? E a curva de diluição, que é justamente essa reta que vai descendo. Então, ele deu uma equação para essa que está subindo e uma equação para essa que está descendo. No Excel, a gente pode, com dados experimentais, né, plotar esses gráficos, certo? Se o nosso computador ele não faz direto, a gente pode plotar esses gráficos. É só o computador nos fornecer esses dados, né, os dados de temperatura e os dados de tempo, e a gente pode plotar um gráfico desse tipo. Então, a gente vai ter que fazer a reta, ou então a equação, se for uma curva muito perceptível, que é uma curva, aqui nesse caso é uma reta, né? Então, ele nos deu aqui equações de reta. Mas se fosse uma curva, a gente pegaria, por exemplo, uma equação de segundo grau. Então, fica a critério de como as nossas curvas vão ser obtidas, beleza? Então, a gente precisa pegar uma equação para essa aqui que vai subindo e outra equação para essa aqui que vai descendo, certo? Aí, como é que a gente faz para calcular o tempo de dissolução? A gente precisa pegar a interseção dessas duas equações. A interseção vai ser justamente o tempo em que termina a dissolução, né? O tempo que leva para dissolver direitinho. Então, é só a gente pegar y1 igual a y2, que vai ser basicamente a primeira equação igual à segunda equação. Você vai perceber que vai ficar um x nela, né? Tanto nessa primeira parte quanto nessa segunda parte. E o x aqui no nosso gráfico é justamente o tempo. Então, a gente vai ter que o x vai ser igual ao tempo de dissolução, certo? Que a gente, isolando aqui direitinho, a gente acha que deu igual a 124,9231 em segundos, certo? Como ele fala lá no enunciado que o tempo ele está em segundos. Beleza, conseguimos as massas iniciais dos componentes da mistura, conseguimos o tempo de dissolução. Agora, a gente pode calcular a massa que foi adicionada ao sistema a partir da bureta, beleza? Percebam que o tempo aqui ele está em segundos, a gente tem que colocar em minutos. Então, dividindo esse 124,9231 por 60, a gente tem o valor de 2,082 minutos, certo? Foi dada para a gente a vazão em que a bureta automática trabalha, que é de 0,9
milímetros por minuto. Então, a gente sabe que vazão é igual a volume dividido por tempo, não é isso? A gente tem o tempo, que a gente achou ali na etapa 2. E a gente tem a vazão, que ela é constante, né? 0,9 milímetros por minuto. Então, a gente pode achar o volume que foi adicionado à mistura, certo? É só a gente pegar essa vazão, multiplicar pelo tempo, e a gente vai ter justamente o volume de água que foi adicionado à mistura, certo? Então, a gente fez esse cálculo aqui e deu o valor de 1,385 milímetros. Mas aí a gente quer saber a massa de água que foi adicionada, né, ao sistema, para depois somar com a inicial e achar a massa de água final, beleza? Então, por densidade, a gente sabe que a densidade da água é 0,997, né? Multiplica pelo esse volume que a gente achou e a gente vai ter um valor de 1,8682 gramas de água adicionada ao sistema. Então, a massa final vai ser justamente a nossa massa inicial de água, que é de 11,9, né? E a gente soma com essa água que foi adicionada ao sistema. Então, vai ser uma massa igual a 13,7682 gramas. Ok? Então, a partir daqui, a gente já consegue calcular a solubilidade, que é o que ele pede, né? Ok. A solubilidade, ela é frequentemente dada em gramas de sal por 100 gramas de água, certo? Então, a gente pode fazer por regra de 3 aqui um cálculozinho para saber qual é a massa de sal que a gente teria em 100 gramas de água. Então, a gente tem que 5,1 gramas de sal estão para 13,7682 gramas de água, que foi justamente a massa final de água que a gente encontrou, né? A massa de sal para 100 gramas de água é o que a gente quer achar. Então, a partir dessa regra de 3, a gente consegue achar aqui a solubilidade, né? A massa de sal para 100 gramas de água, nessa condição de temperatura que a gente fez o experimento, vai ser igual a 37,0419 gramas por 100 gramas de água, né? A essa temperatura aí de 30 graus, que foi a temperatura que a gente fez o experimento, beleza? Então, dessa forma, a gente consegue, experimentalmente, né? Por meio desse aparato experimental, dessa metodologia experimental, calcular a solubilidade de um sal em água, nesse caso, né? A uma determinada temperatura, beleza? Então é isso, pessoal. Obrigado por assistir. Se inscreva no canal, dá o like se você gostou e até mais.